Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Podem abrir o microfone por enquanto. Estão me ouvindo? Legal. Gabi, Sara, Bianca, Hanna. Ótimo. Fala, João. Vitória. Cafezinho. E aí, vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Um café? Tô preparado aqui, ó. Café. Sonho de valsa. E água. Fala, careca. E aí? Abre o teu microfone, careca. Só dá para ver tua careca, cacete. Abre o teu microfone aí, Nilson. Agora abriu, estava travado. E aí, boa tarde a todos. E aí? Estão me ouvindo bem? Fala alguma coisa, Nilson, para ver se eu estou ouvindo direitinho aí. Alguma coisa. Ai, ai. Cadê tia Lu? Joãozinho, brigou com o barbeiro, Joãozinho. Tá com Essa uma juba bem velha. Essa quarentena aí vai dar para colocar uns bob nesse cabelo aí, hein, pelo jeito. Eu ainda fui no meu barbeiro e fiz o delivery, ó. Sabe que o cara, essa semana no plantão, eu não encontrei o... O chefe. Não encontrei, mas ele pediu para todo mundo tirar a barba. Tá certo, né? Ah, lógico. É que eu tô apostando sempre que semana que vem vai acabar, né? Eu, como não estou atendendo ainda, estou com a barbite aqui. Vamos ver até quando vai durar. Olha só minha barba branca, dá uma olhada, hein? Jesus Cristo. A minha tá inteira branca. Quantos tem? 16. Cadê a Lua? Alô? Boa tarde, Andressa. Vamos esperar a Luluzinha entrar aí para a gente poder começar. Raquelzinha, tá melhor, Raquel? A coriza, a febre? Meu Deus, professor. E aí, Obrigada. tá tudo bem? Tudo bem, eu cheguei a fazer o teste, tudo aí deu negativo, graças a Deus. Ai, que bom, né? Que bom. Ai, Raquel, não sei, não. Às vezes o graças a Deus é quando dá positivo. Você fala, graças a Deus, já tive. Não. Agora O negativo é ainda posso ter, é pior, né? Eu acho que nesse caso o positivo é um alívio. Falar, já tive essa merda, tô livre. Ai, meu Deus. Não, se Deus quiser, eu tô livre, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas obrigada pela preocupação. Imagina, nós ficamos preocupados, sim, semana passada, quando você falou que estava meio ruinzinha, né? Obrigada mesmo, de coração. Se cuida, hein? Pode deixar, professor, obrigada. Não aceita cigarro de ninguém, não bebe no copo dos outros. Tia Luciene Prats está dentro da sala, está se conectando. Tá tranquilo, viu, professor? Eu não fumo, não bebo, tá tudo sossegado. É isso aí. Isso é bom. Mas obrigada. E vocês, como passaram aí? Tá tudo bem? As atividades estão participando? Tá tudo certo, né? Vamos levando enquanto a gente
está confinado, né? E A Luciene tá com dificuldade técnica, não? Cadê ela? A Lu já está na sala, está com o microfone aberto, mas a imagem dela ainda não apareceu. Para mim, ela foi pro Série B, está na segunda página. Bom, pessoal, já temos 24, mais 3 professores, 27. Eu vou fazer o share aqui, né? Vamos fazer o share aqui. Todo mundo vê a página aí? Tudo certo? Luluzinha, você já está conosco, meu anjo? Você nos ouve? Posso pegar um desses aqui, não? Qual que você não gosta? Dani, Matheus, Bianca, Andressa, sim, professor. Eu queria só esperar a Luluzinha fazer contato. E aí eu queria que a Lu controlasse. A Lu e o Nilceu. Nilceu, tenta controlar aí a presença, mais ou menos, por favor. Aham. Tá? Oi. Oi, Lulu! Tudo bom? Tudo e você? Tive que atender uma emergência, estou chegando agora. Ah, não, tudo bem. Só tomei um banho rapidinho. E estou aqui brigando um pouquinho, né? Porque eu sempre brigo para entrar nessa sala aqui. Não, mas está tudo bem. Está todo mundo enxergando a tela aí da atividade 3, como a gente tinha feito na semana passada. Sim, beleza, Vitor, legal. Oi, Lu. Oi. Tudo bem? Tudo então, bom, Lu, você? eu falei com o Nilceu para vocês irem controlando aí a presença do povo. Pode deixar que eu já estou com a lista deles aqui. Valeu, legal. Lu. Então, beleza, gente. Olha, só recapitulando o que a gente tinha falado na semana passada, né? Atividade 3, eu vou repetir o enunciado para vocês poderem lembrar, né? Para a gente poder continuar. Então, paciente do sexo feminino, com 30 anos de idade, procura atendimento odontológico, com fratura horizontal total de coroa, com remanescente coronário de 3 milímetros que vocês estão vendo aí, né? Do elemento dental 11. O exame clínico e radiográfico mostrou tratamento endodôntico satisfatório, 15 milímetros de raiz remanescente, boa inserção óssea, sem sintomatologia dolorosa, sem lesão periapical, com 4 milímetros de gengiva inserida e espaço biológico mantido. Foi o que nós tínhamos visto na semana passada. E aí nós fizemos a pergunta, né? Sabendo que a paciente tem boa saúde periodontal e geral sistêmica, optando pela permanência dessa raiz, elaborar um plano de tratamento desde o preenchimento coronário. Então, nós já tínhamos falado lá atrás que, obviamente, se houve necessidade de retratamento endodôntico, obviamente tinha que ser refeito, vocês tinham que ter perguntado para o paciente há quanto tempo estava naquela condição, né? E aí eu pedi para vocês determinarem o número de sessões de atendimento clínico e passos laboratoriais, né, até a instalação da prótese unitária definitiva. E aí eu fiz a pergunta para vocês, nós fizemos uma pergunta para vocês, né, quais seriam as opções possíveis de reabilitação que teria para esse elemento dental. E a gente tinha conversado na semana passada que a primeira opção era pino de fibra de vidro modelado, com resina composta e cimentado com cimento resinoso. E aí, a prótese definitiva aí seria o quê?
uma prótese metaloplástica, metalocerâmica ou coroa livre de metal. Ia depender, né, da possibilidade do paciente em que tipo de tratamento que ele ia optar. E a gente já discorreu sobre a técnica da confecção do pino de fibra modelado, porque lembro que a gente falou que a destruição interna do conduto era muito grande para a gente poder fazer somente um pino cimentado. Então, a gente precisava modelar, né, e cimentar esse pino modelado. Ok? E aí, a segunda opção de tratamento é núcleo metálico fundido ou núcleo fresado em fibra de vidro cimentado. Hoje, nós já sabemos que isso é possível. Já existem bolachas que podem ser colocadas numa fresadora, num CAD/CAM, como vocês já devem ter acompanhado alguma coisa dentro da prótese, e a gente vem desenvolvendo um trabalho. Mas para quem colocou núcleo metálico fundido, estava correto também, tá? Apesar de ser um dente anterior, onde a gente poderia ter uma influência da cimentação do pino, do núcleo metálico fundido, podendo interferir na estética final desse elemento dental, é indicação também de núcleo metálico fundido, tá? O caso que eu vou mostrar para vocês aqui já é usando essa nova tecnologia, fazendo um núcleo fresado em fibra de vidro cimentado. Tudo bem? Então, vamos lá. E a confecção da prótese, ela não muda. Ela pode ser metaloplástica, metalocerâmica ou coroa total livre de metal. Como nós falamos lá no início, né, isso vai depender do quanto o paciente, né, tem a dispor. O professor está sendo gravado? Está tudo sendo gravado, sim, e depois a gente vai colocar lá no Moodle, né, lá no portal da Unimes, na atividade 3. Nós vamos colocar o vídeo que está sendo gravado para vocês depois poderem, obviamente, quem quiser acessar para rever a correção, está lá. Tá? Assim como nós fizemos semana passada, que nós colocamos a correção da atividade da semana passada, da correção da opção 1. Tudo bem? Então, vamos discorrer sobre o caso. Vocês vão ver no final que o porquê que a gente poderia fazer dessas duas maneiras, né? E eu queria diferenciar uma de outra, era o quanto o paciente teria disposição de investimento para a gente poder devolver a forma, a estética e a função desse elemento dental. E também vocês vão ver o que é mais interessante, o número de sessões, porque a opção 1, ela tem uma quantidade de sessões e a opção 2, ela tem sessões a mais. Então, a gente demoraria mais para fazer a resolução da opção 2. Nós precisaríamos de mais sessões clínicas com a opção 2 do que com a opção 1. Tudo bem? Isso hoje é um grande diferencial, vocês sabem disso, né? Dentro do consultório, o nosso tempo é dinheiro. Então, obviamente, vou voltar. Dependendo do planejamento que você fez e do que vocês acertaram com o paciente, do que o paciente optou por fazer, as duas opções são possíveis, tá? Somente o número de sessões de uma é diferente da outra. Por quê? Porque nessa fase da confecção de núcleo metálico fundido com núcleo fresado em fibra de vidro, nós teremos mais uma sessão laboratorial, tá? Diferente da opção 1, onde o núcleo de preenchimento eu faço no consultório. E aqui o núcleo metálico fundido ou o núcleo fresado, eu precisaria mandar uma moldagem desse conduto preparado para que fosse ao laboratório, pudesse ser confeccionado o núcleo fundido ou o núcleo fresado, e eu teria uma sessão de cimentação, né? Ou desse núcleo ou do núcleo de fibra de vidro. Tudo bem? Andressa, professor, devemos optar pelos núcleos fresados ou fibra de vidro, porque o núcleo metálico, sim, a gengiva menos delgada foi o que eu falei no início da minha explicação, tá? Apesar disso, não estar sendo contraindicado, porque vai depender do que o paciente for optar, tudo bem? E a gente, no caso, para que a gente pudesse minimizar
essa transparência do acinzentado do núcleo metálico, nesse caso, talvez eu precisasse fazer um preparo maior, né? Um desgaste maior dessa superfície que vai ser moldada para tentar, né, através das camadas que vão ser aplicadas sobre esse núcleo metálico, no caso do coping, né, sendo ele metálico ou de coroa livre de metal, eu tenho que desgastar mais o remanescente para que eu não corra o risco, né, dessa peça ficar com aquela característica acinzentada, ou seja, pela transparência do que eu tenho da base, sendo metal, ela pode influenciar, né, na estética final dessa coroa. Tudo bem, gente? Vocês entenderam aí o que eu falei? Tudo bem. Então, vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Sim, professor. Thaís, boa tarde, Thaís. Então, eu vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar a técnica de confecção do núcleo metálico. Vou mostrar a técnica de confecção do núcleo fresado em fibra. Os tempos clínicos e laboratoriais são iguais do núcleo metálico e do fresado. O que vai diferenciar é você usar metal ou não usar metal e usar o núcleo fresado em fibra de vidro. Tá ok? Muito bem. Então, a primeira sessão é igual à primeira sessão da opção 1. Na primeira sessão, esse paciente, quando chega no consultório, ele chegou sem dente, ele tem que sair com dente. Então, o que a gente vai fazer? Confecção de elemento provisório, né? Como eu tenho pouco remanescente de coroa, eu tenho que usar um retentor intrarradicular que pode ser utilizado aí, né? Um fio de aço inoxidável para dar reforço para essa coroa provisória, para que eu possa cimentar essa coroa provisória dentro do elemento dental. Tudo bem? Aí o que a gente faz? Vamos cimentar, vai fazer o provisório e nós vamos cimentar esse provisório. Professor, eu posso nessa primeira sessão já fazer a moldagem do conduto para fazer e levar para o laboratório? Até pode, tudo vai depender do teu tempo clínico, tá? Se você despendeu, se você programou ficar com esse paciente o tempo suficiente para adiantar passos, beleza. O que eu propus aqui é que na primeira sessão vocês fizessem esse provisório que é para o paciente sair do seu consultório com dente, tá ok? E aí numa próxima sessão a gente faria a moldagem ou a modelagem desse conduto para construir o núcleo metálico fundido ou então o núcleo fresado em fibra de vidro, tá ok? E lembre-se que eu falei na semana passada, hidróxido de cálcio não é agente cimentante de provisório. Ele é protetor pulpar. Portanto, ele não pode ser utilizado como cimento provisório, tá? Hidróxido de cálcio é protetor pulpar e não é agente cimentante de peças protéticas. Tudo bem? Ok. E aí a gente, logicamente, vai cimentar esse provisório na primeira sessão com cimentos provisórios, Temp 100, Relax Temp, Temp Bond, Prove, Provicol. Todos esses materiais são agentes cimentantes, né, provisórios. Aí fica a dica. Se eu for programar para esse paciente um núcleo fresado em fibra de vidro cimentado, eu vou fazer a cimentação desse núcleo fresado em fibra de vidro com uma cimentação adesiva. É importante que eu não utilize cimentos provisórios que contêm eugenol, porque o eugenol inibe a polimerização da resina. E nos cimentos adesivos ou resinosos, eles vão interferir, inibindo a sua polimerização. Então, é importante que eu utilize cimentos sem eugenol, tá? Ah, professor, eu vou fazer uma cimentação de núcleo metálico fundido. Beleza, o cimento provisório pode ser utilizado com eugenol ou sem eugenol, tá? Posso cimentar o núcleo fresado? Eu não tenho cimento resinoso no consultório. Eu posso cimentar o núcleo fresado em fibra de vidro com
fosfato de zinco, como a gente poderia fazer a cimentação do núcleo metálico fundido? Pode. Aí o cimento provisório não interferiria. Mas como eu estou falando para vocês que eu já estou dando uma resolução com o upgrade da tecnologia de utilização desses núcleos, então é importante que a gente faça uma cimentação adesiva, que é para esse núcleo ficar mais intimamente ligado à superfície radicular, à superfície interna radicular, o conduto, né? Tudo bem? E ao remanescente. Muito bom. Na segunda sessão, o que a gente vai fazer? Eu vou remover o provisório, vou limpar o conduto internamente para remover o excesso de cimento, tá? O que se usa para limpar esse conduto, para se fazer a moldagem? Eu posso limpar com hipoclorito de sódio, que é o que vocês usam, né, para fazer usam como irrigador, né, como irrigador de condutos radiculares, né? E pode também, uma técnica que vem sendo utilizada com bastante indicação, é lavar com uma água oxigenada dentro do conduto, tá? É possível. Mas para que não haja interferência nenhuma, é importante que vocês usem o hipoclorito de sódio, que é uma substância que é mais barata e vocês têm aí no seu arsenal. Então, vocês vão fazer o preparo do conduto, né, para fazer o núcleo, tudo bem? E esse conduto ele pode ser moldado com silicone de condensação ou adição, pesado e leve, tá? Ou então vocês podem fazer a técnica da modelagem. Como é que é feita a técnica da modelagem? Com a resina Duralei vermelha, né? Usando uma alminha lá, né? Palitos de resina, onde vocês podem fazer a modelagem pela técnica de Miller. É importante que, se vocês forem fazer a modelagem desse conduto com resina Duralei, é importante que vocês não esqueçam de fazer o quê? Isolar esse conduto com um gel hidrossolúvel. Porque se vocês aplicarem a resina diretamente dentro desse conduto, após a presa química dessa resina, ela pode contrair e pode grudar na superfície interna do conduto. E aí vocês não conseguem fazer a modelagem e retirar, né, esse prolongamento para dentro do conduto com facilidade. Então, é importante, se vocês forem fazer a modelagem, é importante que vocês façam o isolamento do conduto com um gel hidrossolúvel, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, não tem. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando aí, gente? Tá claro para vocês, por enquanto? Sim, beleza. Com a alma, né, professor? Isso, André, com a alma. Beleza, é isso aí. Como vocês aprenderam na prótese, a gente vai fazer o mesmo procedimento na clínica integrada. Lembra que os protocolos que a gente usa é sempre baseado no que a prótese indica para vocês também. Nós fazemos igualzinho. No meu consultório também, se eu for fazer uma modelagem, eu vou fazer da mesma forma, tá? Para fazer a moldagem, como está aí o caso, esse caso é um caso do meu consultório, quando o paciente quebrou, né, um núcleo que eu tinha cimentado e eu troquei e fiz um núcleo fresado. O que eu fiz? Eu preferi aqui, pela extensão que eu tinha, eu fiz um preparo conservador e fiz a moldagem, tá? Então, o que eu fiz? Eu moldei primeiro com silicone pesado, né? E depois do silicone pesado, eu aliviei esse silicone pesado na região do dente que ia ser feito o núcleo e coloquei material leve dentro da moldagem, onde estava o silicone pesado, e levei o material leve dentro do conduto com uma ponta aplicadora fina. E o que a gente pode também fazer é levar um pouco desse silicone leve dentro do conduto com uma broca lentulo, aquela broca espiralzinha que vocês têm lá no kit de endodontia, para que o material ele penetrasse todo e moldasse a superfície interna desse conduto, tá? Vamos ver aqui o chat. Tem algum áudio dando interferência ou microfone ligado? Vejam aí, pessoal, se alguém tiver com o áudio aberto, por favor, feche eles, tá? Beleza.
Então, o que eu fiz? Eu fiz a moldagem, eu não fiz modelagem, eu fiz a moldagem, porque é mais rápido, eu acho mais rápido. Apesar de que durante anos eu tenha trabalhado com modelagem, que eu gostava mais de fazer a modelagem, hoje eu trabalho muito mais com a moldagem, tá? Eu domino mais a técnica. Mas para quem lá na atividade falou que fez a modelagem, perfeito, não há problema nenhum, tudo bem? Ninguém perguntou, mas assim, fazendo moldagem ou modelagem, não diferencia a indicação do núcleo fundido ou do fresado, tá? Você só tem que avisar o laboratório se você vai querer fazer núcleo metálico ou núcleo fresado. E saber também se o laboratório possui um sistema CAD/CAM, né? Ou uma fresadora para fazer, então, a fresagem desse núcleo em fibra de vidro, tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente manda essa moldagem para o laboratório, né? E, nesse momento, eu vou recimentar o provisório que eu confeccionei. Vou cimentar com cimento provisório, como está aí embaixo, usando os materiais que estão aí embaixo, né? E vou dispensar o paciente. Essa é a grande diferença com a opção 1. Na opção 1, eu já tinha cimentado o pino de fibra modelado nesse momento. Nesse momento, na opção 2, eu tenho mais uma espera. Então, eu tenho que cimentar a coroa provisória com o pino e mando para o laboratório fazer o núcleo, tá? Então, essa é a grande diferença. Quem está perguntando? O seu, Lu, pode ser o seu áudio que você está com os dois on. Dá uma olhadinha aí, Lu. Peraí. Isso. Tá? Então, eu mandei para o laboratório fazer, no caso aí, o núcleo fresado em fibra. Tudo bem? Na sessão seguinte, o laboratório me mandou o núcleo fresado em fibra. Olha que bonitinho que fica. Estão vendo aí, ó? As fotos. Aqui está o modelo de trabalho do laboratório que ele mandou para mim, né? A moldagem. Aqui, nessa terceira foto, aparece o núcleo fresado em fibra, que tem quase a mesma cor do gesso que foi vazado o molde, né? Ele é totalmente em fibra, né? E olha como fica perfeito, tá? Isso, então, foi fresado no laboratório. Ao invés de ser metal, é fibra de vidro, certo? E aí, o que a gente faz? Olha lá, olha uma foto, eu até desadaptei para vocês verem. Esse núcleo, ele tem que entrar passivo, né? Ele não pode estar muito retido dentro do conduto, ele tem que ser passivo, porque ele vai ser cimentado, né? Ele vai ser cimentado dentro do conduto. Tá, gente? Tudo bem? Todo mundo está entendendo, né? Para quem colocou núcleo fundido, o que muda aqui agora é a cor, tá? O que muda agora é a cor. Como era um canino no meu consultório, eu não ia colocar o núcleo metálico fundido. E eu tinha essa opção de fazer o núcleo fresado, por ser mais estético, né? Tá? Quem está perguntando? No núcleo fresado fazemos um alívio? Não, não é necessário fazer alívio nenhum não é necessário, gente, fazer alívio nenhum nesse, deixa eu só, anterior, tá? Esse núcleo não tem alívio nenhum, pessoal. Isso aqui vem diretamente da moldagem que você mandou ao laboratório. Ele vai confeccionar o núcleo, ou o núcleo fundido metálico, ou o núcleo fresado em fibra de vidro, tá? O que eu estou dizendo é que quando você molda, você tem, obviamente, você tem expansão do gesso, do modelo, você tem a contração do material de moldagem que você moldou o conduto. No núcleo fresado, fazemos um alívio? Não. 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 Andressa, entende o seguinte, você não tem que fazer alívio nenhum, você vai fazer o núcleo no seu laboratório, você é técnica, você vai confeccionar o núcleo do mesmo modelo. Só que imagina o seguinte, por que esse pino ele fica passivo? Quando você faz a moldagem ou modelagem e vai fazer o núcleo metálico fundido no laboratório,
quando você monta lá o seu cadinho com o revestimento, o revestimento ele também não sofre expansão e contração? Ou seja, isso já vai dar passividade nesse núcleo, tá? Você não tem que fazer alívio nenhum, certo? Você, quando vai fundir o metal, quando você queima o metal para sair do estado sólido, para ele se liquefazer, você não usa lá um maçarico para poder derreter aquele metal, esse procedimento já vai causar uma contração desse metal. Então, ele vai diminuir de tamanho, ele vai contrair. Isso já vai dar passividade para esse núcleo. A mesma coisa acontece com o núcleo fresado. Quando você leva isso, né, para o sistema da fresadora, a própria broca que vai desgastar a bolacha da fibra de vidro que o laboratório tem, esse desgaste já vai produzir um desgaste que micrometricamente já vai dar a passividade a esse pino também, tá? Deixa eu ver aqui quem perguntou. Entendeu? Ok. Ok, Andressa. Todo mundo entendeu, gente? Então, o que está diferenciando aqui é só a cor do material, tá? E outra coisa importante, ó, o metal, ele é mais rígido do que o núcleo de fibra. O núcleo de fibra, ele tem características, né, de módulo de elasticidade muito mais próximos ao elemento dental do que o metal. O metal é mais duro. Então, o que acontece? Tudo aqui está sendo feito para que a gente possa cada vez mais manter o elemento dental, né, sem uma sobrecarga, ok? Que a hora que eu morder em cima do núcleo metálico, a dissipação de força sobre o metal vai ser mais intensa do que a carga que eu exercer no pino de fibra ou no núcleo fresado em fibra, porque o módulo de elasticidade dessa fibra de vidro é mais compatível com o módulo de elasticidade da dentina e da raiz desse dente, certo? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Beleza, então eu fui lá na boca do meu paciente e fiz a prova do pino, ó. Tá vendo? Ah, professor, tá com excesso. Aqui na primeira foto vocês veem um excesso que está sobre, né, a raiz que foi, no caso aqui, moldada, né? Então, eu fiz a prova, encaixou direitinho, tá? Mas isso está encaixado, está sobreestendido. Por quê? Porque o técnico, ele leu, né, que esse excesso ele pode ser removido num repreparo desse núcleo depois de cimentado. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, é comum o técnico mandar o núcleo com um pouco mais de excesso para que a gente possa fazer os ajustes necessários em boca. Tá? É melhor sobrar do que faltar. Se ele tivesse mandado o pino totalmente só adaptado dentro do conduto, e isso poderia, no caso, deixar essa raiz mais frágil. E é importante que o núcleo, seja ele metálico ou fresado em fibra, ele abrace o remanescente coronário. Todo mundo entende isso? Ele tem que abraçar aquela superfície, né, do término, do ângulo cabo superficial, daquele término cervical, tá? Isso é importantíssimo, tudo bem? O que eu fiz, então, nesse caso aí? O mesmo tratamento que eu faço para cimentar um pino de fibra diretamente, eu vou fazer na superfície do meu pino fresado em fibra. Então, essa primeira foto aqui, com esse primeiro brush, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a limpeza desse pino com álcool. Lembra? Tem que fazer a limpeza com álcool. Limpei. Na segunda e terceira fotos, eu estou aplicando o silano na superfície desse pino fresado. E aí, nesse momento, eu deixo o pino já com a aplicação do silano à parte e vou trabalhar a minha superfície que vai receber o cimento resinoso. Ou, sendo ele um cimento resinoso convencional, ou autoadesivo.
Tudo bem, pessoal? É aquele que vai grudar na superfície sem a necessidade de eu aplicar uma substância adesiva no remanescente. Tudo bem? Se eu for fazer a cimentação com cimento convencional, eu necessito, nesse momento, fazer condicionamento ácido dentro do conduto, em todo o remanescente coronário, lavar, secar, tirar o excesso da água que ficou dentro do conduto, aplicar o meu adesivo, jogar um jato de ar, secar o conduto para tirar o excesso do adesivo e, nesse momento, eu fotopolimerizar esse sistema na boca. Tudo bem? E aí eu vou espatular o meu cimento resinoso, vou levar o cimento resinoso na borda de todo esse pino e vou levar a estrutura dental. Se eu quiser errar menos, o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de eu fazer todo esse procedimento adesivo no elemento dental, se eu tiver um cimento autoadesivo ou autocondicionante, por exemplo, o 200 da 3M, né? O 7 da SDI, o Calibra Universal da Dentsply, que são cimentos que não necessitam de uma superfície dentinária com adesivo, porque eles são autoadesivos, eles vão se grudar. É um cimento de ionômero de vidro melhorado, ok? Eles vão se grudar na superfície do dente. Então, nesse caso aqui, eu usei um cimento autoadesivo. Usei o meu U200 aqui no consultório, tá? Então, o que eu fiz? Ó, eu fiz todo aquele procedimento que eu falei, levei o cimento na borda de todo o pino, em toda a superfície do pino interna, e levei na boca e introduzi o pino dentro do conduto. Vocês viram o excesso de cimento que ficou aqui em volta? Esse é o momento de você passar um pincel para remover esse excesso, ok? Remover esse excesso. E assim, depois da remoção de todo esse excesso de material cimentante, eu vou fazer a minha fotopolimerização. É importante que nós trabalhemos também com um fotopolimerizador que tenha uma potência necessária para converter o monômero em polímero desse material cimentante resinoso aqui, tá? Então, é importante que o meu fotoativador ele tenha pelo menos 400 miliwatts por centímetro quadrado de potência, né, para que eu possa polimerizar totalmente esse cimento que está sendo cimentado, esse material resinoso está sendo cimentado aí. Tudo bem? Professor, a luz é capaz de passar e polimerizar todo esse material dentro do conduto? Boa pergunta. Não sei se alguém fez. Deixa eu ver aqui. Tudo certo, Laís Nunes. Ninguém perguntou, né? Mas deixa eu voltar aqui. Anterior, que passou a tela. Deixa eu ver aqui a pergunta. Mas tem o autoadesivo que não é foto. Autoadesivo que não é foto. Todo cimento, veja bem, todo cimento autoadesivo, Daniele, ele é de dupla cura. Ele tem a cura química e tem a cura foto. Ah, então eu não precisaria colocar o foto? Precisa sim, porque você tem no cimento autoadesivo fotoiniciadores. Então, se você não colocar o foto nesse momento, você não está dando todas as características de resistência a esse cimento que está sendo utilizado. Então, você tem sim que aplicar a luz do fotopolimerizador. Ah, mas a luz não vai chegar lá dentro do conduto, não importa. Mas ela vai chegar nessa parte coronária, que está aparente, próxima da ponta da emissão da luz, e vai deixar o cimento resinoso com a sua resistência ao nível. Ah, então inicia com luz? Não, veja bem, Daniele. A hora que você espatula o cimento autoadesivo, ele já vai entrar numa polimerização química. Tudo bem? Esse cimento, na sua constituição, ele tem
fotoiniciadores, ou seja, vai necessitar também da cura física com fotopolimerizador. Se você aplicar somente cimento autoadesivo e não fotoativar, esse cimento não vai chegar à sua resistência máxima. Ou seja, você está subestimando a propriedade e a capacidade de dureza e estabilidade desse cimento. Tá? Deixa eu ver se foi você que respondeu. Entendeu? Todo mundo entendeu isso que eu falei? O cimento autoadesivo, ele é dual cure, tá? Ele tem cura química e cura foto. Mas ele precisa das duas. Por mais que dentro do conduto a luz não vá chegar, você precisa colocar o foto, que é para ele ficar totalmente grudado em toda a borda cervical do remanescente coronário. Tudo bem? Deixa eu ver aqui no chat. Por isso é contraindicado a lentulo, porque com o calor reativa mais o cimento. Sim, é contraindicado, porque você pode, todo o movimento que você faz no cimento, o calor exercido da movimentação desse cimento, que é a energia que você está colocando ali, ela vai acelerar o processo de polimerização química desse cimento, tá? Então é importante que você leve esse cimento na ponta do núcleo, né? E leve esse cimento dentro do conduto com uma ponta aplicadora de uma seringa Centrix. Alguns cimentos já dessa categoria já vêm com seringas Automix, onde existem pontas que você leva dentro do conduto para que não forme bolha dentro do conduto. Tá? Todo mundo entendeu aí? Beleza. E aí, gente, repararam aqui na segunda foto que já está sem o excesso de cimento? E a terceira foto, vocês repararam que já tem uma outra característica ao meu preparo? Por quê? Eu peguei uma ponta, né, diamantada, extra fina, fina ou extra fina, e fiz um repreparo para que não ficasse esse excesso aqui, ó. Porque se eu fizesse a moldagem aqui em cima desse núcleo cimentado sem fazer um repreparo, eu tenho áreas retentivas aqui, ó. Vocês estão vendo na segunda foto como eu tenho área retentiva? Então eu tenho que fazer um repreparo sobre esse núcleo cimentado, ó lá, para que eu possa ver todo o término cervical do meu remanescente radicular lá. Certo? Todo mundo entendeu aí? Muito bem, show de bola. Beleza. E aí, o que eu faço na sessão? Na mesma sessão, ela não chegou, o paciente não chegou com um provisório, com uma extensão para dentro do conduto? Agora, eu já tenho um pino cimentado lá. O que eu tenho que fazer? Remover esse conteúdo do provisório e fazer um reembase do provisório. Tudo bem? Reembasou, readaptou, eu vou cimentar o provisório nessa superfície. Professor, eu já não poderia ter moldado nessa sessão? Poderia sim, tá? Só que a gente preconiza não se fazer a moldagem nessa mesma sessão por conta de que o cimento que você utilizou, ele ainda está num processo de cura total e eu posso, nesse momento, moldar e numa sessão, na sessão seguinte, esse pino soltar, tá? Então, o que eu preconizei aqui? Eu cimentei esse provisório e mandei o paciente embora com o provisório cimentado. Tudo bem? Cimentei com o cimento para provisório. Como eu, nesse caso, fiz uma peça cerâmica livre de metal, eu não posso, então, se eu for fazer a prova e a cimentação, eu não posso ter usado um cimento provisório com o eugenol, porque o eugenol ele vai interferir na minha cimentação adesiva, certo? Então, eu cimentei com um cimento sem eugenol e mandei o paciente embora. Quarta sessão, o que eu faço? Tiro o provisório, faço o afastamento gengival e aí sim, faço a moldagem funcional total. A indicação, pode ser parcial?
Pessoal, dentro do seu consultório, você faz o que você quiser. Só que assim, a técnica, ela pede que mesmo para elementos isolados, a gente faça a moldagem total do arco, tá? Então, foi feita uma moldagem funcional total do arco superior, que o dente em questão era o dente 11, né? Aqui, no caso que eu estou mostrando para vocês, é um dente 13, mas é moldagem total. Com silicone, pode ser condensação, pesado e leve, e pode ser silicone de adição, pesado e leve? Pode. O que vai diferenciar um do outro? Se você for moldar com silicone de condensação, eu tenho que fazer o vazamento do molde imediatamente após a moldagem. No caso de um silicone de adição, eu posso enviar isso para o laboratório, para que o laboratório faça o vazamento do molde. Porque o silicone de adição, ele sofre menos alteração dimensional do que o silicone de condensação. Tudo bem? É assim que a prótese ensina, não é? Mas estaria errado fazer a moldagem após aquele polimento do pino? Não, não estaria errado. Eu só não acho o procedimento correto porque eu posso ter uma desadaptação daquele pino que eu acabei de cimentar. Tudo vai depender, Daniele, do tipo de cimento que você está usando, do tipo de foto que você está usando, né? E do que aquele cimento necessita de espera para que você possa mexer naquele remanescente. Tudo bem? Tá? E talvez também, talvez não, com certeza, se eu fiz um repreparo, eu posso ter, no caso, por mais cuidadoso que eu seja, na hora do meu repreparo extracoronário ali, da parede axial, eu posso fatalmente ter desgastado ou ter removido gengiva daquela superfície, né? E eu posso ter uma superfície gengival mais exposta do que o necessário. Vocês entendem isso? Na hora que eu fiz o repreparo da cabeça do meu núcleo, eu posso ter desgastado um pouco daquela gengiva marginal que estava ali, né? Daquele término gengival, cervical, e isso pode me dar uma visão para o técnico além. Então, ele pode me mandar uma peça, por exemplo, com uma sobreextensão. E aí eu tenho que usinar a minha peça na sessão seguinte. Então, é importante que você faça o repreparo, reembase o provisório, adapte o provisório para deixar aquela superfície totalmente protegida, daquele término protegido, que aqui, na sessão seguinte, com o provisório bem adaptado, aquela gengiva, às vezes, ela não precisa nem ser afastada, porque o próprio provisório vai fazer o afastamento gengival. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Deixa eu ver aqui no chat. Ok. Beleza. Tá? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí, tá bom, gente? Então, o que eu fiz? Na sessão seguinte, eu fiz, então, né? Beleza. Matheus, ok. Hanna, Michele, perfeito. Então, na sessão seguinte, eu tirei o provisório e fiz a minha moldagem. Fiz o afastamento, tá? Com o que se faz o afastamento? Né? O afastamento gengival. Você pode usar fio de afastamento, ok? Professor, quantos fios? Quantos fios eu coloco para afastar? 1 fio, 2 fios. Pessoal, vai depender do quanto você tem de sulco gengival. Altura sulcular, tá? Eu não vou fazer sempre a utilização de 2 fios. Se o meu preparo estiver ao nível da gengiva, eu não preciso colocar 2 fios. Eu ponho um fio só. Se o meu provisório ficou bem adaptado na superfície do preparo, é bem capaz que eu nem precise usar afastamento, porque o provisório já fez um afastamento. Todo mundo entende isso? Tudo vai depender da característica desse epitélio aqui. Estão vendo a segunda foto aí, onde a gente está introduzindo o fio no sulco? Ó? Tudo vai depender dessa saúde gengival. Então, eu posso não afastar, eu posso usar um fio,
ou posso usar 2 fios. E existe uma outra possibilidade. Se o meu preparo está ao nível gengival, né, em nível gengival, ou pouco dentro do sulco gengival, existem substâncias hoje, né, como esse material da 3M, que é um silicone com adstringente, que a gente faz um afastamento com esse silicone dentro do sulco. Eu penetro essa ponta aplicadora dentro do sulco gengival, tá? Aplico essa ponta dentro do sulco gengival e aperto com uma seringa cêntrica. Isso aqui é um blister que a gente coloca na seringa cêntrica, aquela que a gente leva ionômero de vidro. E a gente leva dentro do sulco gengival, tá? E deixa esse material 2 minutos ali naquela região. Esse material ele tem um adstringente. O que que é? É uma substância que vai afastar, né? E vai, no caso ali, inclusive, cauterizar qualquer inflamação, entre aspas, naquela região. Se a gengiva estiver sangrante, é momento de fazer moldagem? Não é. Se eu tiver com inflamação gengival, eu vou ter uma gengiva inflamada que vai aumentar de volume e vai me dar uma visão para o técnico de um falso positivo. Ou seja, é importantíssimo nós termos provisórios bem adaptados e polidos nessa região, para que a minha gengiva, quando voltar para fazer a moldagem, ela esteja sadia. Entenderam, pessoal? Nesse momento, a gente tem que ter um cuidado extremo com a borda do meu provisório. E o meu provisório, ele não pode ter excesso de cimento nessa região. Então, é importante que na hora que eu for cimentar meu provisório, eu remova todo o excesso de cimento nessa margem gengival, para que esse cimento não agrida o meu periodonto de proteção ali, né? Aquele periodonto marginal. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Isso é um procedimento importante. É óbvio que você também tem que falar para o paciente o seguinte: quando você reembasou o provisório e mandou ele para casa, você tem que fazer com que ele mantenha essa região o mais limpa, né, e higienizada possível. Porque a saúde gengival é importantíssimo para que a gente tenha uma resolução com sucesso nesse caso. Certo? Muito bem. Sim, mas ele não tem ação hemostática? Tem ação hemostática, acabei de falar. Ele tem ação hemostática. Só que a hemostasia que ele vai fazer, Daniele, não é numa gengiva com gengivite. Tá? Você não vai. Por isso, gente, é importante salientar aqui que não é obrigatório o uso de adstringente. Por exemplo, vocês podiam ter perguntado para mim o seguinte, né? Esse fio que eu coloco, vamos supor que eu não tenho a substância da 3M, eu tenho fio, né, de boa qualidade. Eu preciso embeber este fio em adstringente para que eu possa fazer um afastamento melhor dessa gengiva? Não é necessário, gente. Afastamento, eu posso fazer um afastamento somente mecânico dessa gengiva. Não preciso fazer um afastamento mecânico-químico com adstringente. Ok? Se eu tiver que controlar uma gengiva com sangramento, essa moldagem não vai ficar de acordo para que o meu técnico possa produzir uma peça protética totalmente adaptada nessa região. Tá? Então, importante é que você fale ao seu paciente que ele mantenha a região higienizada, né, limpa, com saúde, que é para que o meu procedimento de afastamento, se necessário, e a minha moldagem possa copiar todo o término para que o meu técnico possa confeccionar corretamente a peça que vai ser cimentada em cima. Todo mundo entendeu, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui. Só se precisar, exatamente. E aí, Dani, esse só se precisar, o importante é que, se você, no momento da moldagem, tiver uma gengiva muito sangrenta, o importante é você reeducar o seu paciente,
fazendo técnica de higienização, escovação, fio dental, bochecho, para que essa gengiva volte sadia para a moldagem. Quanto menos eu usar artifícios para conter o sangramento gengival, melhor. Que consegue com o provisório e com a higiene oral. É isso mesmo, Dani, exatamente. A gente tem que educar o paciente a fazer com que aquele procedimento ele fique adaptado o mais perfeito possível. Então, nesse momento da cimentação do pino, como eu fiz lá, e que eu cimentei o provisório, eu tenho que ter um provisório bem adaptado, com a superfície da borda polida e sem excesso de cimento provisório. Tudo isso vai facilitar o meu procedimento de moldagem. Tudo bem? Amo pério, tá certo. Eu também gosto de periodontia, viu, Dani? Eu acho que, assim, você tem, dentro de uma clínica odontológica integrada, você tem que ter o conhecimento agregado de diversas disciplinas, tá? E a periodontia, ela está relacionada com todas, né? Controle de higiene, controle de placa bacteriana, técnica de higiene oral, é essencial para todo o procedimento reabilitador, seja ele direto ou indireto, tá? Isso é condição sine qua non, tá bom? Beleza? Então, pessoal, moldei ou com fio, ou sem fio, ou com adstringente, né? Tá lá, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que a ponta, olha só como é que é a aplicação dessa substância. Estão vendo aqui nessas fotos contíguas aqui, ó? Eu levo essa ponta dentro do suco. Vocês repararam que aqui, esse meu preparo que eu estou moldando aqui, ele tem um término em nível gengival? Repararam? Eu não coloquei fio. Eu estou levando somente a substância da 3M ali, ó. Deixo 2 minutos isso, e aí o que eu faço? Lavo, seco, moldo com pesado, posso fazer com condensação e com a dupla moldagem, ou com adição, com a dupla moldagem ou com a dupla mistura. Ou seja, posso manipular o pesado, levar na moldeira, levo o leve na boca e faço junto. Posso fazer, tá? Se vocês dominarem a técnica, ótimo. Faço algumas vezes no meu consultório, mas eu sempre prefiro fazer a dupla moldagem, porque eu acho que o material leve ele vai ter menos pressão, né? Quando eu faço o alívio desse silicone pesado e levo o leve no molde do pesado e dentro do suco gengival, tá? Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Muito bem, Andressa, ok. Tá? Então, a moldagem vai depender do domínio da sua técnica e o material que você tem à sua disposição. Tá? Pode ser feito tanto com condensação quanto com adição. Só não pode esquecer que, se for com condensação, você tem que vazar o modelo, o gesso, imediatamente. No de adição, você pode acondicionar essa moldagem, enviar ao laboratório e, dependendo da qualidade do material, tem material que pode ficar até 5 dias, 7 dias, alguns dizem, para que seja vazado o gesso ali para construir o modelo de trabalho. Tá bom? Então, aí o que a gente fez? Fiz o afastamento, né? E fiz a minha moldagem, tá? Ainda dentro da 4ª sessão, tá bom? E aí eu coloquei aqui o material que eu uso, que é o da 3M. Tem diversos materiais. Vocês têm materiais de bastante qualidade, Adizil, Virtual, Variotime, tem diversos materiais. Eu sempre, aqui no meu consultório, eu só uso silicone de adição, tá? E vocês têm na clínica, que isso foi indicado para vocês na clínica, para comprar na prótese e na clínica integrada. Então, de preferência, silicone de adição. O de adição tem que esperar 1 hora para fazer o vazamento, porque libera hidrogênio. Sim, sim. O que eu quis dizer é de vazar imediatamente o molde, tá? O silicone de condensação, ele tem radicais livres, então ele altera dimensionalmente mais do que o de adição, tudo bem? Por isso do vazamento imediato, tá? Mas é lógico que o imediato não vai ser você tirar da boca e já está preparado com o gesso para poder vazar, porque a gente sabe que não é assim que funciona,
tá? Você tem que dar um tempo para recuperação elástica desse silicone, tá? E essa recuperação elástica, ela acontece num prazo de meia hora a 1 hora. O que é importante ressaltar é que o de condensação eu tenho que esperar para que haja essa recuperação. Só que após essa meia hora, 1 hora, eu tenho que vazar. O de adição, eu moldo, tiro e mando para o laboratório fazer isso. Aí pode ficar até alguns materiais, 5 dias, 7 dias, para que seja vazado o gesso. Tudo bem? Então, moldei funcionalmente, né? E aí, nesse momento, eu vou fazer o quê? A escolha da cor, né? Tem que fazer a escolha da cor. Lembra do que eu falei semana passada? Que a escala Vita tem que estar montada de acordo com a saturação. E não pela grandeza ou pelo nome da cor. A1, A2, A3, A3,5, A4. Não. Por exemplo, a escala mais branca da escala Vita é o B1. Depois vem A1, depois vem B2, D2, A2. Olha o C1 onde está, tá? Então, você tem que montar a sua escala de acordo com a saturação e não com o nome da cor, por grupos A, B, C e D. Tudo bem? Escolhi a cor. Vai para o laboratório, cimentei o provisório, o paciente, tudo bem? Está cimentado. Cimentei com cimento provisório sem eugenol para não interferir na cimentação adesiva da minha peça. Na sessão seguinte, eu vou fazer a prova ou do copo em metálico, ou do copo em zircônia, ou do copo em IMEX, ou do coroa total em IMEX, o que seja. Vou fazer a prova dessa peça, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou verificar a borda, vou ver a adaptação, vou radiografar para ver, vou ver, checar a altura desse coping ou dessa coroa, se tem interferência oclusal, né? Naquele momento, tá? Eu vou fazer os ajustes necessários, né? Para que na próxima sessão eu possa cimentar essa peça. Tudo bem? Usando carbono de boa qualidade, enfim. Uma coisa que eu esqueci de falar lá, depois da escolha da cor, após a moldagem, é importantíssimo registro com cera rosa com folha dupla, para fazer o registro oclusal total, porque eu moldei o meu antagonista total, moldei o superior total, eu tenho que mandar um antagonista total, tá? Para o técnico poder fazer a peça. Tudo bem? Ou então com silicone de registro, o que seja. Eu tenho que mandar uma relação interoclusal para que o técnico possa saber o quanto de material ele tem que usar e qual espessura eu tenho que usar. Isso é importante também durante o preparo que eu fiz lá atrás, né? Eu tenho que ter espaço. E se eu for usar, dependendo da peça que eu for usar para fazer a minha prótese fixa unitária, eu vou precisar de um remanescente com mais desgaste ou menos desgaste, tá? Então, por exemplo, numa coroa total livre de metal, eu posso ter um preparo mais conservador em comparação com uma peça metaloplástica ou metalocerâmica, que eu vou ter um coping metálico e vou ter ainda ou a minha resina de laboratório aplicada sobre o coping, ou então a cerâmica aplicada sobre o coping metálico para fazer a metalocerâmica, tá? Então, o meu desgaste para as peças metaloplásticas e metalocerâmicas, elas são maiores do que para uma coroa total livre de metal. Tudo bem, gente? Foi assim que a prótese ensinou vocês, né? É assim que a gente ensina para vocês também, tá? Procedimento e a técnica é igual. Chequei tudo, radiografei, vi a altura, tá lindo. Cimento provisório, mando a peça para o laboratório para aplicar cerâmica, para glasear, o que seja. Porque na sessão seguinte, aqui, desculpa, aqui está a prova, ó. Eu fiz aqui, nesse caso do canino, eu pedi para o laboratório fazer uma coroa total de silicato de lítio, IMEX. Olha lá, um caninão, tá vendo? Né? Aqui está despolido, ó. Eu provei, olha só a adaptação que linda gengival aqui. Estão vendo aqui a adaptação cervical, como está bonitona? Olha a qualidade da minha gengiva. Isso é importantíssimo, gente, tá? Isso aqui foi um paciente meu que eu precisei trocar essa peça porque quebrou o núcleo e ele tinha uma reabilitação já em cerâmica instalada na boca dele, ó, tá?
E aí eu refiz essa coroa IMEX para ele. Tudo bem? Adaptei a peça, tudo lindo, foi para o laboratório, né? Ah, desculpa. A peça adaptada, ela tem que ser feita uma moldagem de transferência. Não podemos esquecer disso, tá? Vocês também aprenderam isso na prótese. Fizeram os ajustes, é importante que o técnico saiba o posicionamento em boca. E é nesse momento que eu tenho que deixar a peça lá encaixada e fazer a moldagem de transferência. Com o quê? Silicone pesado e leve. Não tem jeito, tá? Para que a peça saia com qualidade. E eu tenho que, quanto mais informação da estética vermelha ou periodonto de proteção ou adaptação eu passar para o técnico, mais perfeita vem essa peça. Tudo bem? Transferência foi para o laboratório. Nesse caso, foi para aplicar glaze. Ok? Sexta sessão, prova da peça em boca, checagem dos contatos proximais, passa fio dental, vê o contato, vê se não tem interferência, tudo, né? Vê os bordos, como veio depois da aplicação do glaze ou da cerâmica, enfim. Radiografa, tá tudo ok? Cimentação. Com o que vai cimentar? Fosfato de zinco, cimento autoadesivo ou cimento resinoso. Fosfato de zinco vai limpar a superfície do dente, né, com uma profilaxia, com pedra pomes e água ou pasta profilática. Para aplicar a cerâmica feldspática, né, prof? Depende do que você programou para o seu paciente. Por exemplo, no meu caso aqui, era um de silicato de lítio, uma coroa total de silicato de lítio. Eu não mandei aplicar nada, só foi para aplicar glaze. Tá? Se eu fiz um coping metálico, aí tirei em posição e o técnico ia aplicar a cerâmica, né, para que eu pudesse fazer ainda uma outra prova. Ou no caso da resina, da metaloplástica, a peça já voltaria pronta para cimentação. Se eu, por exemplo, programei um coping em zircônia, eu fiz primeiro uma moldagem de transferência desse coping, aí o técnico vai me aplicar a cerâmica, no caso aí feldspática, sobre essa zircônia, e eu vou fazer mais uma prova. Vocês entenderam? O que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que, dependendo do material que vocês utilizarem, você vai ter mais ou menos sessões. É isso que eu estou falando. E é isso que está dando essa diferença na resolução final do caso. O paciente não gosta que sejamos rápidos, então, quanto menos sessões a gente tiver, melhor. Menos idas do paciente ao consultório, mais rapidez na conclusão do caso e da cimentação. Tudo bem? Tá tudo lindo, maravilhoso. Aí eu escolhi o cimento, cimentei, para aplicar a cerâmica. No silicato ele faz uma maquiagem. Pode ser feita uma maquiagem. Por exemplo, nesse caso foi feita uma maquiagem, porque vocês viram que a minha peça, deixa eu voltar aqui, anterior. Repararam que aqui, ó, quando eu fiz a prova da peça antes do glaze, repararam que a minha peça está mais branca do que... Porque está sem brilho, porque não tem o glaze. E aí, o que eu falei para o técnico? Ó, tem que maquiar a peça com um tom acima. Eu não lembro aqui qual foi o tom que eu usei, mas eu mandei ele maquiar com um tom acima. E nesse momento é importante também, um grande diferencial, é fotografar. O técnico tem que ver, né? E quando for fotografar com uma escala do lado, para ele poder se situar, né? Em que momento aí ele pode melhorar a estética dessa peça aí. Tá bom? Então, fiz tudo, cimentei lá. Eu usei aqui um cimento autoadesivo no meu consultório. Tá? Olha como ficou a peça, olha a resolução final desse caso, que lindo que ficou, né? Adaptação gengival, a peça cimentada, né? Livre de contato e a harmonia estética e funcional daqui, desse elemento dental. Tudo bem? Dúvidas? Eu quero saber se vocês têm dúvidas agora. Tá? Nós ainda temos 20 minutinhos para poder papear aqui sobre a resolução do caso.
Ficou lindo, ficou mesmo, né, Andressa? Ficou muito bonito, o paciente ficou bastante satisfeito, tá? Agora, é assim, o sucesso da reabilitação, ela depende muito da técnica, né? Da técnica que você vai utilizar para a reabilitação. Obrigado, gostaram da aula? Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Thaís. Tá? É assim, tudo feito com técnica, gente, é importantíssimo. Tá? Uma falha entre uma sessão e outra vai dar problema, vai dar insucesso, vai gerar insucesso. Então, a gente tem que ter capacidade para quê? Analisar um periodonto, para ver se ele realmente está sujeito a sofrer um afastamento, sujeito a sofrer uma moldagem. Enfim, é importantíssimo que nós tenhamos saúde em todos os passos. Todos. Basta um deslize para que a gente tenha insucesso. Tá? Então, nós temos que analisar passo a passo. Muito bom. Muito obrigado. A gente fica bastante contente com isso, que vocês tenham gostado bastante da aula, tá? E a gente agradece todos vocês, olha, as nossas fotinhos. Cielo, obrigado a vocês. Muito obrigado, Ju. Eu não sei se Lune e o seu querem dar algum palpite, falar alguma coisa. Estamos aqui para isso. Crianças, vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Deixa eu ver o chat aqui. Valeu, prof. Muito bem, legal. O João gostou também. Muito bom. Quem está falando? Nilceu Cacitas, tomando ar. Ó, pessoal, vai um chocolatinho agora aí, não? A correção com explicação fica muito top. Eu também acho. Então, só para a gente poder aqui papear um pouco, né? Com vocês. Deixa eu só... Eu vou parar sair aqui, né? É importante, pessoal, o seguinte. Na semana que vem, vocês vão ter a correção da atividade do professor Nilceu, né? Que ele mandou para vocês, tal. Vocês já devolveram para ele. Ele já corrigiu. A gente corrige todas as correções. Depois vocês vão ver ao vivo, na mão de vocês, com a nota de vocês. A gente sempre foi claro e vamos continuar assim, tá? Eu vou postar as duas correções, tanto da opção 1 quanto da opção 2, lá no Moodle, lá no portal, para que eu coloquei um passo a passo detalhado, tal, para vocês poderem imprimir, usar para estudar, ter como um guia na hora da cimentação, na hora da confecção, tudo bem? Na semana que vem, vocês vão ter, então, a correção do professor Nilceu e daqui a 15 dias, a correção da professora Luciene, tá? O que ficou estipulado na COI 2, vocês não terão mais, por enquanto, atividade para poder devolver para correção para nós de quinta-feira. As atividades com resolução de casos e atividade para mandar de volta para correção vão ser feitas pela turma dos professores da terça-feira, ok? Na quinta-feira, a gente vai fazer essas correções e a gente, tão logo volte, a gente vai direto para a clínica. A gente está aqui, a gente fez uma conta mais ou menos, eu, o Nilceu e a Lu. Então, semana que vem é dia 30. Então, correção do Nilceu dia 30. Aí, no dia 7, é a correção da Lu, tá? Aí, no dia 14, a gente tem aí uma vaga para a gente poder discorrer sobre um assunto. O que a gente conversou antes aqui entre nós é que depois, tá? Vocês conversem entre vocês no grupo de vocês, a gente sabe que vocês têm um grupo de vocês, conversem entre vocês e vejam sugestões de aulas que vocês gostariam de ter no dia 14. Que, se Deus quiser, no dia 21 de maio, a gente vai estar juntinho na faculdade, na clínica, trabalhando, tá? A previsão de retorno é no dia 18, se não me engano, né? Que foi o que foi colocado. Então, a gente talvez no dia 21 já estejamos em clínica. Então, no dia 14, a gente tem aí um espaço para a gente poder fazer o que nós
estamos fazendo aqui de fazer a correção, se vocês quiserem, depois entre vocês, com tranquilidade, vocês combinarem entre vocês um tema que a gente possa discorrer em uma aula no dia 14. Né, Lu? Né, Nilceu? Tá? Já vê com uma certa antecedência para a gente montar alguma coisa legal. Eu acabei de colocar aqui no chat que, por enquanto, daquela atividade da 8, né? Eu já recebi de 2 alunas, da Andressa Romero e da Bianca Efori. Você já falou para eles enviarem para o meu e-mail, né, Dodóia? Isso, não esqueça que a atividade daquele caso da lima fraturada, se não me engano, né? É um caso que é para mandar para o e-mail da professora Luciene, que é ela que vai fazer a correção e, né, depois no momento oportuno. E assim, professor, qual é o prazo para a entrega da atividade da professora Luciene? A gente também tem escutado e tem sido orientado entre aspas, a ter um relaxamento no envio aí. Então, a gente vai colocar para vocês aqui o seguinte, acredito que a atividade do Nilceu, o Nilceu já recebeu todas, né, Nil? Não, falta a Gabriele. Então, tá. Então, a Gabriele, por favor, envie a atividade para o professor Nilceu. E a atividade... Oi. Posso dar uma dúvida para não ficar nada de mal entendido? É porque quando eu estava, na outra semana, a gente teve um monte de atividade que fomos, né, acumulando e tal, depois que veio o feriado. Aí, a professora Gabriela, ela tinha colocado lá no grupo que a atividade 8, como ainda tem todas essas para a gente ainda poder ver com vocês, né, a correção aqui, ela havia falado que a 8 não era para entregar, que era para a gente estudar e fazer a gente mesmo, tipo no caderno e tal, e que daí, quando vocês fossem corrigir, era para a gente anotar dúvidas para fazer tipo aula, que nem você fez, mas que não era para entregar. Mas agora é para entregar ou não é para entregar? Porque falaram que não era para entregar. Então, vamos fazer o seguinte, Dani, é o seguinte, a gente não viu nada disso no grupo que a gente está junto, tá? Em nenhum momento a Gabriela falou isso lá. Se ela falou para você, é diferente, eu não sei. Não, tá no grupo. Eu vou ver se eu acho a mensagem, professor. E eu... Não. Calma, Daniele, calma. Então, vamos fazer assim. Nós vamos conversar com a professora Gabriela sobre a atividade 8, se é para entregar para não corrigir ou se não é. Calma, não precisa procurar, mandar, não. Nós, professores, vamos conversar com a professora Gabriela, com o professor Cássio, com a professora Maristela, e vamos ver. Se não tiver que entregar, não tem problema nenhum. O que a gente quer aqui, a gente não quer que vocês tenham atividade para a gente sempre corrigir. O importante aqui é que a gente use esse canal para que a gente possa discorrer sobre assuntos que vocês tenham dúvida, que vocês estão fazendo dentro da clínica de vocês, que vocês possam planejar melhor, que vocês possam ver conceitos que vocês tiverem nas outras disciplinas de base. Nós estamos aqui para isso. Esse canal é para isso. É para aula e para a gente tirar dúvidas, enfim, né? A correção é importante, a atividade é importante, infelizmente ou felizmente, é uma ferramenta que a gente tem que usar, né? Para a gente poder saber se o que a gente corrigiu, o que vocês assistiram, se está tendo um feedback, tudo bem? Isso é a função do ensinamento, é a função do ensino, é a função do professor, né? Vocês terão, inclusive, nós vamos até conversar com a Gabriela também, com o Cássio e com a Mari, com a Maristela, vocês terão também, provavelmente, uma atividade, uma prova para ser feita, tá? Eu não sei em que dia vai ser feita essa prova, mas vocês terão, sim, uma atividade para fazer, uma prova, tá? Vocês precisam de uma prova, para a gente poder ter uma atividade, né? Para que vocês possam ser avaliados, aprovados ou não, enfim. Isso, infelizmente ou felizmente, repetindo, é assim que funciona, tá? Quanto à atividade 8, então, a gente vai conversar e depois a Gabriela vai falar com vocês no grupo. Né, Lu? Né, Nil? Tá? Eu não lembro dela ter falado nada, não, a respeito. Eu também não lembro. Eu até vi agora no nosso grupo aqui de WhatsApp, não tem nada. Mas isso a gente resolve facilmente. Isso com certeza. Com certeza. O importante é vocês, entre vocês, e sem briga, por favor, entre vocês,
vê um tema, alguma coisa que você tenha mais dúvida, e a gente monta alguma coisa. Se vocês não montarem nada a tempo, a gente vê entre nós o que a gente acha interessante dar. Letícia, nem prova vocês tiveram ainda. A gente não sabe quando vai ser o lançamento dessa nota. Independente de entregar ou não atividade, seria interessante vocês fazerem, né? Da maneira que vocês acharem, se é que vocês já tiveram alguma coisa, em teoria, sobre o tema, né, de instrumentos fraturados, tentar buscar isso para a gente tirar dúvida na explicação nossa, no nosso próximo encontro, depois do encontro do Nilceu. Tudo bem? Pessoal, não pensem somente que a atividade a gente vai corrigir e dar nota. O que a gente quer é que vocês exerçam, né, a atividade, que vocês façam, porque são procedimentos corriqueiros dentro do nosso consultório. O que a gente quer é que vocês, quando tiverem no problema, vocês saibam fazer. E lembre do que a gente sempre fala para vocês, só faz melhor quem faz muito. Só faz melhor quem estuda, só faz melhor com quem se dedica, com quem treina. Não é isso, Nilson e Lu? Né? A nossa vida é assim. É verdade. A nossa vida é assim. Não pense que a gente está aqui, não, vamos exigir, vamos falar. Gente, o que a gente quer é que vocês... A gente teve um professor, um grande mestre meu de cirurgia, que Deus o tenha, Dr. Décio Paiola, sensacional. E ele falava uma coisa que era muito assim, era engraçado, mas era uma coisa que a gente leva para a vida, né? Ele tinha mais de 50 anos de odontologia e quando alguém perguntava para ele, professor Décio, quantos anos o senhor tem de formado? E ele falava, ele já estava velhinho, né, Dodói? E ele falava assim, formado velhinho, não, mas estava espertinho, anos, né? Ele falava assim, eu tenho 50 anos em atualização em odontologia, porque eu estou sempre dando aula, assistindo aula, eu tenho 50 anos de atualização odontológica. Eu achava engraçado isso, e é bem isso mesmo. Vocês estão colocando no chat aí que seria importante a aula. A Lu vai fazer a correção da atividade, e a correção da atividade, tanto do Nilceu quanto da Lu, é uma aula, gente. Foi o que eu fiz. A gente não mandou uma atividade de planejamento? A gente não corrigiu o planejamento? Foi uma aula. A gente não mandou uma atividade de pino? Nós usamos 2 aulas para corrigir. Isso é aula, tá? Isso é correção, é aula, gente, tá? O que o Nilceu vai fazer é aula. O que a Lu vai fazer é aula. A Lu vai corrigir, o Nilceu vai corrigir. O que nós estamos falando aqui é que nós temos um dia, que é dia 14, que a gente está sugerindo que vocês nos deem um tema para que a gente possa preparar para que no dia 14 a gente faça uma aula como foi feita hoje, como foi feita a semana passada, como vai ser feita a semana que vem e como vai ser feita daqui a 14 dias, tá? É isso que a gente quer. Tudo bem? Então, eu estou vendo aqui que no chat, né, que o pessoal está querendo uma aula sobre limas fraturadas. Na verdade, gente, instrumentos fraturados não seria um tema de uma aula, né? Porque fraturar instrumentos é uma iatrogenia, né? É um erro nosso quando se fratura a lima dentro do canal. Então, não existe uma aula para se ensinar fraturar lima. Na verdade, a aula é na intenção de quando isso acontecer, o que a gente pode fazer, né? Se é que a gente pode fazer alguma coisa. Né? Eu hoje já imprimi os 2 e-mails que me mandaram da Andressa e da Bianca, mas ainda não tive tempo de ler. Mas eu li alguma coisa no trabalho da Andressa a respeito de super bonder para tentar puxar um instrumento. Não sei. Eu vou ler, eu estou falando porque eu vi alguma coisa assim, mas eu não cheguei a ler o trabalho todo. Então, assim, é legal vocês tentarem fazer uma solução para o problema e trazerem essas soluções para mim,
para eu falar para vocês, isso é viável ou não é viável. O ideal seria a gente ter um imã, né, que puxasse a lima lá de dentro. Seria maravilhoso. Oh. Mas não vai vir. E eu acredito que com cola também não vai vir. Mas aí a gente vai ter que fazer uma série de questionamentos de quando a gente fratura o instrumento. Primeiro, antes de tentar resolver, quando fraturar o instrumento, para de fazer qualquer coisa. Medica, fecha o dente e num outro momento, com a cabeça mais tranquila, fresca, fria, menos estressado, aí a frequência cardíaca equilibrada. O pior é quando você não se dá conta que fraturou o instrumento, né? Aí é difícil. Mas quase sempre a gente vai perceber isso, em algum momento vai perceber. Então, aí existem esses questionamentos. Primeiro, qual que era o diagnóstico? Será polpa viva, será polpa morta? Tem lesão? Não tem? Em que local que o instrumento fraturou? Fraturou no ápice? Fraturou na medida do CRT? Fraturou na entrada do canal? Então, aí nós vamos discutir isso quando a gente conversar sobre isso. Mas, então, são vários questionamentos que vão me levar para tentar resolver o problema, que é um problema. E, na verdade, não é tão problemático assim. Só não fratura lima quem não faz canal. Tá? Eu já fraturei várias limas, vários instrumentos. E a gente tem que tentar solucionar de alguma forma. Inclusive, se propor para o paciente, se ele perder o dente, você arcar com a consequência de um implante, da solução que for mais viável no caso. Tá? Mas isso aí só para vocês já irem mais ou menos maquinando aí o que vocês acham que se faz e como fazer, para a gente discutir no próximo encontro. Pessoal, só ressaltando aqui, Bianca, vou tentar falar para você e responder, e isso vale para todos. Pessoal, não fiquem com medo de errar, tá? A hora de errar é agora. Errar respondendo, errar planejando. A hora de errar é agora. Não fique com medo de fazer atividade pensando, putz, se eu errar, vou tomar 0. Calma, gente, não é assim que a gente vai analisar. A gente sabe que isso não é um tema de uma aula. Ninguém vai ensinar uma iatrogenia, como a Lu falou. O que a gente quer é que vocês busquem, né, em conhecimento, vão lá pesquisar, tentem fazer. A gente não quer, nós vamos conversar isso, se foi falado em algum momento, quanto a não avaliar com nota esse trabalho da Lu, gente, não vamos sofrer com isso. Façam a atividade, tá? Façam a atividade, é importante. Vejam a experiência que a Lu acabou de falar. A vida clínica que ela tem, quantas vezes isso aconteceu. O que a gente quer é deixar, assim como o seu vai fazer semana que vem a atividade dele, a correção, essa atividade da Lu, ela vai corrigir. Então, isso já vai ser corrigido como aula no dia 7. O dia 14 está vago. Não adianta a gente corrigir dia 7 e dia 14 o tema da lima. Vocês entenderam, gente? A gente já programou isso para o dia 7. Então, a gente quer que vocês pensem um outro tema para o dia 14, para a gente dar uma aula para vocês. Tá? Isso vai ser feito. Tudo bem? Não sofram com isso, pessoal. Só mais uma coisinha. Eu acho que mais importante do que vocês aprenderem o que fazer quando acontecer de um instrumento fraturar é se prevenir para que isso não ocorra. De que maneira? Verificarem, agora que vocês estão de férias, né? Verificar o instrumental de vocês, aquela lima, pegar uma lupa, olhar, aquela lima que tiver com a pontinha amassada, tortinha, descartar, jogar fora, porque vai fraturar, né? Aquele instrumento, se tiver enferrujado, vai fraturar em algum momento. Ele vai entrar em fadiga por conta da esterilização, por conta do uso. Então, o instrumental ele deve ser renovado, né? Alguns de vocês já passaram pela experiência de fraturar o instrumento e alguns nem se deram conta. Então, toda vez que for entrar com o instrumento no canal, medir
para ver se está entrando no tamanho que tem o instrumento mesmo, porque você pega um instrumento, eu preciso entrar 21 milímetros, aí você pega um instrumento de 25, acha que é de 25, porque acha que ele está inteiro, e de repente fraturou a ponta do instrumento, e você vai colocar o instrumento, já complicou toda, porque a odontometria já não vai dar certo, né? Se você colocou um instrumento de 25 de comprimento e ele está fraturado, não é 25 mais, não é? Então, assim, acarreta uma série de problemas. Então, for colocar um instrumento no canal, você tem que medir. Quando você tira o instrumento do canal, você também tem que medir, porque nessa remoção você pode fraturar e achar que não fraturou. Ah, não fraturei, não vi, e fratura, gente. Tá? Então, assim... Não, deixa eu falar uma coisa. A Nadine, acabei de ver aqui no grupo, no WhatsApp, a Nadine achou a mensagem da Gabriela. Realmente a Gabriela falou que não é necessário, não vai... Veja bem, o que a Gabriela falou aqui é que a gente não vai avaliar com nota o trabalho que a gente enviou. Tudo bem? Então, despreocupem-se em acertar ou errar. Mas seria muito legal, gente, sinceramente, não é para a gente poder saber e discutir até onde cada um pensou no que fazer. Então, é legal vocês responderem em atividade para a gente saber o que vocês acham e o que poderia ser feito. Não é isso, Lu? Eu acho que o exercício é importante, gente. Não tomem o exercício como tem que fazer. Gente, façam, porque isso só vai agregar conhecimento para vocês e vai discutir. A gente vai ter um bate-papo muito mais gostoso e cheio de opções no dia 7, tá? Todos esses questionamentos que eu estou lendo assim por cima aqui no chat, tragam isso para quando a gente for discutir, tá? Tem muita coisa para a gente discutir em cima disso. Tá legal, Andressa? Andressa, Dani, a gente sabe que as coisas ficaram na faculdade, mas nunca a mais a gente falar como a Lu está falando, né? De vocês tomarem cuidado com o equipamento de vocês. Gente, a gente tem instrumental nosso desde a época da faculdade, que está novo porque a gente cuidou dele, porque a gente limpa, ok? Agora, tome cuidado, não pensem só gente, é um absurdo autoclavar instrumental sujo. A gente encontra isso, você sabe que a gente encontra isso. Tá? Isso não é justificável, você tem que ter o respeito não só pela sua biossegurança, mas pela biossegurança do nosso paciente, pessoal. Olha só aí o quanto de coisa a gente vai ter que mudar no nosso dia a dia por conta desse coronavírus. A nossa biossegurança ela vai mudar, a nossa visão vai ter que mudar, tá? Então, peguem isso como uma reflexão, tá? Busquem isso aí. Eu acho que agora a gente já pode terminar, não, gente? Já estamos 6h05. Alguém tem mais dúvida? Eu vi que vocês gostaram da aula. Vocês tenham certeza que a gente vai continuar fazendo essas correções. Esse bate-papo é gostoso pra caramba, né, Nil? Né? O teu próximo aí, a gente vai bater um papo bem gostoso também sobre cirurgia, aprender também. A gente vive aprendendo, é isso que é importante. E deixar aqui só uma coisinha aqui. Bem-vinda, Silvinha, hoje assistiu a nossa aula. A Silvinha. Glória a Deus! Glória a Deus, Silvinha. Obrigada por tudo. Eu tive muita dificuldade nos primeiros 15 dias por estar muito longe. Agora eu estou num lugar que tem conexão e consegui. A Maristela me ajudou também, outros professores. Tá bom? Eu tenho dificuldade com internet, mas com internet mesmo, curso de informática. Mas eu estou conseguindo. E aí eu vi uma coisa, professor. A sua aula é espetacular. Espetacular. Obrigado. Eu já vim com bastante dúvida de uma aula de prótese, que eu também tive problema com conexão, e aí tirei todas só com as meninas falando e perguntando. Andressa, Daniele, maravilhosas. Foi maravilhoso. Eu estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Eu fico contente também. Isso aqui, gente, é gostoso e é bom porque a gente está passando experiência. É isso que a gente quer. A gente quer ser provocado por vocês. A provocação
ela traz na gente sempre mais conhecimento que a gente vai buscar. Lembra que eu falei na semana passada para vocês? Gente, esse tempo que a gente está dentro de casa, vocês viram a quantidade de livro que eu tenho lá? O Nilceu e a Lu é a mesma coisa. A gente tem que estar em contato com aquilo para a gente poder ter argumento e deixar clara as dúvidas de vocês. Então, busquem esse conhecimento também, tá? Mas obrigado. A gente agradece aí que vocês estejam gostando dessas atividades no Zoom. Um brinde, Lu. Um brinde, Lu. Agora foi água, daqui a pouco vai ser outra coisa. Aguinha. Não, brincadeira, hoje é quinta, só final de semana eu tô bebendo. Tá certo, senão eu vou te contar, viu? Falou, gente. Juízo aí, hein, pessoal? Se cuidem. Juízo, pessoal. Foi muito bom rever vocês. Muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Tchau, gente. Bons sonhos, Andressa. Já tá Fiquem embalado. com Deus, crianças. Fiquem com Andressa Deus. já está indo. Tchau, Andressa. Bons sonhos. Tchau, gente. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Hoje estão saindo rapidinho. Não, é pra Rapidinho. sair. Aê! Oi! Ó, eu fiz a chamada aqui. Pelo que eu vi, alguns entraram mais tarde, mas tudo bem, estavam aí, né? A Caroline Lisboa não estava, a Francine e a Marcele e a Michele, só. Não, a Michele estava. Eu até conversei com ela em alguns momentos. Sim. Vou te falar, a Daniele estava. A Dani estava. Quer ver a Michele aqui, ó? Eu vou te falar até o horário. Eu estou vendo aqui no chat. Estou voltando. Bianca. Ela falou na hora da cimentação, ela perguntou algumas coisas junto com a Andressa. Quer ver o momento que foi? Foi bem no comecinho, mas ela entrou. Da Lóglio? Da Lóglio. Isso. Tá 5h19 ela entrou para falar alguma coisa. Isso. Deu um ok. Isso. Tá. 5h19 ela deu um ok. Deu sim. E depois é 5h21. Porque depois entrou o Tiago, que não estava, a Milagro, algumas que entraram mais para o final. Então, deram o pitaquinho para aparecer, né? Acho que foi só a Marcele, a Francine e a Caroline Não pode Lisboa, obrigá-los. Não pode obrigá-los a ficar em vídeo aberto ou não? Não. Eu pensei em falar isso no começo. Todo mundo abre o vídeo, porque... A gente fala, mas eles não acatam, né? Isso que é o problema. Porque eu acho que o aluno que fica na frente da câmera, ele presta mais atenção. Porque eles podem até ficar na cama, só ouvindo, mas eu acho que viaja um pouco, né? Eu acho que o olho no olho... Aquela Daniele fica uma mancha. Agora, essa menina não tem câmera? Com toda a exposição dela não tem, ela tem câmera. E o seu? Sim. Mas, uma mancha. Cara, não adianta, é assim. Meninos, então, eu tinha entendido que a Gabriela havia dito que realmente as atividades de quinta não seriam mais computados nota, né? Isso. Mas que vale um exercício para a gente discutir. Por isso que eu falei, eu acharia interessante, mesmo não valendo nota, eles mandarem para a gente saber o que eles pensam do assunto. Também não dá para todos participarem, né? Não dá para todos participarem, senão fica uma muvuca, né? Por exemplo, a Dani participa, né? Pergunta, fala, tal. Agora tem outros que fica a fotinho ali e você não vê nenhum respiro da pessoa. Então, sei lá, eu acho que o olho no olho é mais legal, né? Eu também acho. O olho no olho você vê o cara ali, sei lá. Tem uma boa parte que fica, mas uma boa parte... Tem gente que é tímida também, né? Sim. Não dá para fazer a maquiagem para assistir a aula. Mas é isso aí. Então tá bom, meninos. Então tá bom, crianças. Um beijo. Foi gostoso, né? Foi legal, né? Foi ótimo. Eu vou então, fazer eu vou fazer na minha...
como se eu fosse atender o paciente. Eu acho que assim eles vão ver. Não, e aí no meio saem as respostas, né? Do que eu perguntei, mas. Porque aí eles vão ver uma sequência, né? Porque eu achei que eles não tiveram muita sequência. Ô, Nil, inclusive é o seguinte, você não precisa fazer um PowerPoint como eu fiz, é que eu tinha o caso aqui pronto, tudo certo, e achei legal para poder mostrar. Mas assim, pelo menos umas 2 ou 3 telas colocando o enunciado, a foto da radiografia e as perguntas, e aí você vai jogando, cara. É a mesma coisa Tulo, viu? Porque assim, eu acho que eu vou montar alguma coisa, assim, para não ficar muito jogado, assim. Sim. Selecionar até alguns casos de lima fraturada também, para eles verem, né? A Silvinha até colocou depois no chat, a hora que ela começou a participar, ela falou assim, ai, que ótimo, porque isso aconteceu comigo na clínica. Ela falou do caso da paciente dela lá, né? Fraturou uma reciprocante. Isso, foi isso mesmo. Eu lembro do Marcos Denari no exame de endo que fraturou a lima, coitado. Ai, que neuro, não? Que estresse. Exame, imagina. Você lembra disso, não? Então, eu lembro, lógico que eu lembro. A Silvia, e quando ela fraturou, ela falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, pode medir a lima. Falei, vai lá e tira uma radiografia. Porque às vezes é uma pontinha, né? Não, milímetros, né? Mas aí já não chega no CRT, né? Já não chega, Mas normal. É isso aí. Tá bom, gente, um beijo. Então tá bom. Beijo pra vocês. Beijinhos. Valeu. Parabéns pela aula, tava ótimo, doido. Valeu, garotos. Beijo grande. Tchau.